Olá, internauta, bem-vindos a mais uma edição do JA Esportes. Nós vamos estar discutindo hoje, comentando a terceira rodada da segunda fase do Campeonato Amador da Primeira Divisão. Você sabe, a melhor cobertura do futebol amador você tem aqui no www.jornalaraxá.com.br. Mais uma vez conosco, o nosso comentarista Wilton Borges, do site futebolaraxá.com.br. Uma rodada de surpresas, Wilton. Um abraço a todos os internautas que nos acompanham. Germano, eu acredito que não. Apesar da vitória do Tigrão sobre o Olympique, eu não acredito que houve nenhuma surpresa nessa rodada. Foi uma rodada onde os resultados aconteceram da forma mais ou menos esperada, por assim dizer. Então vamos começar falando sobre a vitória da equipe do Vila Nova sobre o City 4-2. Duas equipes que tinham até então 3 pontos na tabela. Agora o Vila Nova se mantém entre os 4 e o City se complica um pouco, né, Germano? Eu acredito que o Vila Nova tem um conjunto um pouco melhor do que o City. Um pouco melhor não, um conjunto mais bem preparado para a disputa da segunda fase do Amadorão. O City foi uma equipe que foi totalmente regular na sua primeira fase e estreou novos jogadores na segunda fase e continua nessa campanha irregular. Então acredito que foi um resultado justo. Agora, um fato que preocupou nessa vitória do Vila Nova foi o artilheiro da competição, Arthur. Ele, que já não vinha jogando devido a uma lesão, começou a partida, inclusive fez um dos gols do Vila Nova, mas acabou saindo ainda no primeiro tempo, sentindo a mesma lesão e sendo dúvida para o resto da competição. O atleta amador, ele tem que, quando você toca uma contusão, ele tem que se preparar, tem que se cuidar melhor, na verdade. A ansiedade por voltar, a equipe perdeu na segunda rodada, talvez faz uma ansiedade maior no Arthur em retornar nesse momento. Eu acredito que o jogador pode ter se complicado o restante da segunda fase. Agora o Jeff segue realmente aí liderando a competição e sobrando até, eu diria, goleou o Ferrocarril 4-1 em um jogo em que o Jeff não jogou rigorosamente nada. Agora o pessoal pode pensar, mas não jogou nada e ainda venceu de 4-1. Mostra que a equipe é qualificada e também foi ajudada aí pela expulsão infantil do Hernani no finalzinho do primeiro tempo da equipe do Ferrocarril. Germano, mas apesar da equipe não ter jogado nada, a gente tem que levar em conta o seguinte: uma equipe com tantas estrelas, tantos talentos como o Jeff, mesmo quando não joga, esses talentos individualmente podem definir a partida. E foi o caso ali, jogadores se destacaram, como o próprio Roberto, que marcou 2 gols, o Malaya naquela arrancada no segundo gol do Jeff, e o Alex Rodrigues participou em vários lances de ataque. Então, assim, uma equipe que, com a categoria dos jogadores do Jeff, mesmo quando ela não joga nada, ela pode definir com esses jogadores. E jogar contra o Jeff com 11 jogadores já é uma situação complicada. Com 10 jogadores, então, para qualquer equipe é complicado. Então o Jeff fez que mereceu o resultado, apesar de não ter jogado bem. E o Ferrocarril, que eu acho que entrou de uma forma mais para segurar o empate, mesmo precisando da vitória, eu senti que o Ferrocarril jogou o jogo todo antes de tomar os gols, mais na defensiva, se segurando ali, e não soube aproveitar os erros que o Jeff tinha no meio de campo. Agora o Operário, ele que estreou na primeira fase vencendo o Tigrão e tem uma sequência de jogos dentro do seu estádio, pelo menos 3 primeiros jogos foram realizados lá no estádio Assis Teixeira, que acaba prejudicando muito aquelas equipes que têm o melhor toque de bola, porque é muito ruim o estado gramado lá do Assis Teixeira. Ele foi derrotado na segunda rodada pelo Grey e foi goleado pela equipe nessa última rodada. Ele acabou sendo goleado pelo Grey agora. Ele já tinha sido derrotado na semana passada pelo Jeff e foi derrotado pelo Grey, goleado pelo Grey nessa terceira rodada, 4-0. O que mostra que o gramado está atrapalhando não somente as equipes de toque de bola, como os próprios donos da casa. Aliás, o Operário jogou muito fora de seu mando na primeira fase e acho que desacostumou a jogar em casa, né? E está sentindo também o péssimo estado do gramado ali. A situação do Operário também se complicou, uma nova derrota, e ele tem alguns desafios complicados nessa segunda fase. Uma nova derrota pode eliminar a chance do Operário. E nesse jogo aí que o Grey derrotou o Operário por 4-0, houve uma paralisação, já que o árbitro da partida, o João Mariano de Andrade Bozó, acabou tendo uma queda de pressão, sentindo-se mal e teve que ser substituído pelo Paulo César Souza, que era um dos seus auxiliares. E o Olympique de Itapira, que vinha sendo a sensação dessa segunda fase, foi parado pelo Tigrão. Parece que o pessoal apareceu, pelo menos pela escalação, pelas substituições que eu pude acompanhar nesse jogo,
o Tigrão acabou aí consertando ou tentando consertar aquele problema dos jogadores que tinham desaparecido. Eu conversei com o Vaninho durante a semana, o Vaninho disse que ele e o Renato estavam conversando com todos os jogadores para que uma atitude fosse tomada, né, irmão? Eles tiveram alguns inconvenientes, alguns jogadores machucados, outros que estavam trabalhando, mas tinha alguns jogadores que realmente deixaram a desejar a equipe na segunda fase. E ontem também ainda teve problema, só que foi um problema que teve na equipe que acabou ajudando a equipe. O Anselmo, por exemplo, quando se contundiu e foi substituído, eles não tinham zagueiro no banco de reserva, acabou entrando o Geraldo, né? Eles recuaram o Gerson, colocaram o Geraldo, foi justamente o Geraldo que fez o gol da vitória, né? O Geraldo que, por sinal, está totalmente fora de forma, né? Está fora de forma, assim como o Túlio, assim como o Cleifinho, alguns outros jogadores que estão ali na equipe, mas o Geraldo, mesmo fora de forma, ele tem, assim, como se diz, ele é um jogador de presença, de área, ele sabe como fazer gols, né? Ele fez isso, aliás, na primeira fase contra o time, ele também entrou no finalzinho para fazer o gol. Então, o Tigrão está de volta à luta para essa vitória. Você acha que o Tigrão ainda tem chance, então, de estar lá nas semifinais, Wilton? Matematicamente, todas as equipes, até mesmo o Fercarril, ainda tem chance, mas, pelo que a gente está vendo ali, eu acredito que essa disputa deve ficar entre os 4 primeiros e mais o Tigrão ali. Essas 5 equipes deverão definir quem serão semifinais. Eu até diria que essa disputa fica do segundo ao quinto, já que uma vaga, sem dúvida nenhuma, vai ser do Jeff, né, nas semifinais, por tudo que apresentou até o momento da competição. Domingo agora não tem rodada, né? Do campeonato amador não, devido às eleições. Né? Teremos ali outros jogos das outras competições no sábado, mas no domingo. Que é o Infanto Juvenil, o Junior e outros torneios aí. Mas o amador mesmo, somente no outro domingo, daqui 14 dias. Do dia 10. Daqui 14 dias estaremos aqui novamente debatendo. Na próxima semana nós vamos estar aqui falando das perspectivas para a quarta rodada e, claro, falando sobre o esporte de uma maneira geral aqui na nossa cidade. Wilton, até a próxima. Eu que agradeço, Germano. Um abraço a todos os internautas. Para você, internauta do Jornal Araçá, um abraço. E você sabe, JA Esportes, toda semana aqui para você. Até mais.